Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Se coloca de pé na presença do Senhor. Dá uma salva de palmas bem bonita para Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. A palavra de Deus diz lá no Salmo 133, versículo 1: Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém? E nesta noite eu quero me unir a vocês para agradecer ao Senhor, para engrandecer o nome dEle, para abrirmos os nossos corações para que Ele possa entrar e habitar e fazer deste momento um momento único na vida de cada um de vocês. Que nesta noite podemos sair daqui transbordando a unção do Senhor, não só na nossa vida, mas por onde nós passarmos essa semana, o Senhor vai abençoar, vai curar, vai libertar pessoas em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e vamos orar na presença do Senhor. Pai, nesta noite estamos aqui reunidos para agradecer por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Abrimos os nossos corações para que o Senhor possa habitar sobre as nossas vidas, transbordando, meu Pai, a Tua unção, e que através de nós possamos fazer a obra do Senhor. Como diz a Tua palavra, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Nós queremos ser este instrumento nas mãos do Senhor, e que nesta noite, que do alto da cabeça até a planta dos pés, na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, o Senhor possa transbordar da tua unção, do teu amor, da tua paz, da tua alegria. Hoje nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor. Então que o Senhor venha nos perdoar dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nós fizemos direta e indiretamente que não agradou o Senhor. Mas queremos te entregar o nosso espírito, queremos te entregar a nossa oração diante do teu altar. A nossa vida, o nosso coração está aberto somente para o Senhor, para que o Senhor entre, habite e faça morada em o nome de Jesus. Repita comigo: Senhor meu Deus. Mais alto: Senhor meu Deus. Eu creio que nesta noite a minha vida, a minha casa vai transbordar da sua presença, da tua unção, em o nome de Jesus. Fala: Pai, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, em o nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, mas bem bonita que Ele merece. Aleluia, aplauda mais forte. O Senhor se faz presente neste lugar. Então vamos louvar e adorar e entronizar este nome. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse: e se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria
se aproximou com tuas mãos e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. Com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. E o meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só desde que você chegou, tudo novo se fez. Desde que você chegou, tudo novo se fez. Declare. Desde que você chegou, tudo novo se fez. 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 Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. E o meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só Deus. E as palmas. Meu coração é teu, é todo teu, Senhor. Na, 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 oh, oh, oh.
Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir, lágrimas de coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. No passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Às vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir, lágrimas de coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar, vem transformar meu coração.
hoje vão sair daqui cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Se você quer nisso, declare com fé. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de milagre, mas eu declaro hoje sobre a sua vida que você viverá as promessas de Deus. Você verá se cumprir na sua vida as promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir, e a obra que Ele começou, Ele é fiel para completar, amém? Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um, não. Vim pra tocar nas tuas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães, os peixes. Aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Levante suas mãos e declare. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu. Eu vou bater, eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Ser como a criança que te entrega os pães, os peixes. Aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me
mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Deus deu roupa à multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toca agora pra viver milagres. Milagres. Deus deu roupa à multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toca agora pra viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Se você não veio pra ser só mais um, abra sua boca e declare: eu vou clamar, clamar. Eu vou bater. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu. A igreja. Eu vou. Viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Vem viver milagres. Vem viver milagres. Vem viver milagres. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não tem como sermos mais um quando nós estamos diante da presença de Deus. Quando nós estamos diante dos pés de Jesus. Feche os teus olhos aí onde você está. Oh Jesus, nós queremos nos render diante de Ti nessa noite. Reconhecer que sem o Senhor nós não poderíamos estar aqui. Receba o nosso reconhecimento. Nós sabemos que o Senhor está na vida daqueles que o buscam, daqueles que oram, daqueles que clamam. Oh, eu não sei como você chegou aqui, mas quando nós estamos diante da cruz, curas acontecem, transformações acontecem, a sua mente é transformada, os seus olhos são abertos para que você possa receber do amor e da graça de um Deus que é bom e que te ama. Te ama. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o amor dele não passará. Teu amor Jamais me deixará. Sempre há de existir, eu creio, nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Faça essa oração nessa noite e diga: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Será que você pode profetizar nessa noite? A nova manhã de Deus. preparado pra Eu creio, Senhor. Aleluia. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. É tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. É tudo que eu preciso, Senhor. Oh, Deus. Eu me lanço aos teus braços, onde eu encontro segurança, proteção, amor. Clame por Ele, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis aqui. É dele que nós precisamos, então clame. Jesus, clame por Ele. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Jesus, é de Ti que nós precisamos, é de Ti, Senhor. Eis-me aqui. Precisamos da Tua presença, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo, Deus. Eu me rendo.
mais uma vez. Eu Será que Jesus pode te encontrar aqui? Então chama por Ele. Jesus, olha para dentro de mim, olha para dentro de mim, Jesus. Eu estou aqui, abro meu coração para Ti, Jesus. Toca-me, cura-me, Senhor. Eis-me aqui. Teu sangue sobre mim, Jesus. Eis-me aqui, oh Jesus, toca no Senhor, Jesus, como um rio, flui aqui, Jesus, flui aqui, Jesus, flui aqui, Jesus. Obrigada, Jesus, pela Tua presença que nunca acaba. Obrigada, Jesus. Sabemos que o Senhor tem muito mais da Sua fonte. Abrimos os nossos corações para que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Boa noite. Nós vamos fazer o decreto em alto e bom tom para que todo o reino espiritual possa ouvir. Amém? Eu vou falar e aí vocês repetem. Amém? Vocês podem acompanhar no telão, tá bom? Como igreja de Cristo, aqui na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o ano do reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura e libertação, restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar
e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos nos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus. E o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Nossas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Nosso testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de nós. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Em 2025, glória a Deus, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia.
cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite. E haja luz e ageu. Boa noite, graças a Deus, que bom que estamos aqui para mais um culto presencial e online para Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Temos anunciado o Evangelho para os 4 cantos do nosso planeta, graças à tecnologia e o beneplácito da bondade de Deus. Falei bonito agora, né? Que bom vê-los, que alegria. Tivemos aí uma semana muito movimentada. Vou falar já já sobre isso, mas antes gostaria de dizer a você que o Espírito Santo se agrada quando você diz sim ao seu chamado ou a sua convocação. Para aqueles que são filhos e filhas de Deus, não se trata de um convite, mas se trata de uma convocação. O convite você pode rejeitar. A convocação da parte de Deus para reunir os seus filhos em culto de adoração já não é só um convite, é uma convocação. Por isso, nada pode nos tirar da presença de Deus, porque se você olhar para os problemas, dificuldades e lutas, alguma coisa vai te empurrar para trás e puxar para baixo. Aí você fica down, você não fica legal, aí você não quer mais estar aqui. E a Bíblia nos manda: precisamos nos reunir. Esta é a Assembleia dos Santos, é a congregação dos justos. Amém? Olha para o teu irmão e diga: Deus se alegra porque você aqui está. Glória a Deus. Dá um sorriso, dá um aperto de mão. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Por outro lado, também muito boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Aonde quer que você esteja, seja muito bem-vindo e que esta graça bendita do Senhor venha sobre a vida de vocês também. Nos acompanhe até o final. Deus tem muito para nós nesta noite. As comportas do céu estão abertas e nós vamos receber hoje tudo aquilo que Deus tem para nós. Diga: eu não vou desprezar nada da porção de Deus para a minha vida. O problema é que você pode estar na chuva e não se molhar. Sabe o que quer dizer? Você pode estar aqui e não receber nada de Deus. Você pode estar aqui e ser para você só mais um culto. Mas quando você tem a disposição de dizer para Deus: fala, que o teu servo ouve, pode ter certeza que o Espírito Santo vai sussurrar alguma coisa no seu ouvido. E você vai sair daqui totalmente mudado e transformado em nome de Jesus. Amém? Gostaria de incentivar vocês a nos acompanhar pelo Facebook da Igreja da Fé Cristã. Alguns já dizem que o Facebook já está ultrapassado, mas ainda ele está aí inativa. Então, para você que ainda não nos segue, eu gostaria de pedir a você que seguisse o nosso Facebook para estar informado a respeito do que acontece em nossa igreja.
Por outro lado, eu gostaria também que você pudesse se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós temos lá mais de 1.350.000 visualizações. Nós temos mais de 14.000 inscritos. E nós temos o objetivo de anunciar ali uma palavra vinda de Deus para impactar sua vida, para gerar transformação e muitos frutos. Eu gostaria que você, na semana, assistisse pelo menos 2 ministrações. Se programa para isso. Assista 15 minutos. Se não der para assistir o culto todo, assiste depois mais 15. Com disciplina depois mais 15, até você completar o culto todo. Deus não quer entregar uma mensagem para você pela metade. Mas aqueles que não são abençoados, não são abençoados porque deixaram de ouvir a mensagem inteira. Só ouviram metade dela ou uma pequena parte dela. Então, que você possa se sentar à mesa e se alimentar, se saciar, receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para te dar em nome de Jesus. Lembre-se de deixar o seu like, de deixar lá um comentário, mesmo que seja aleluia, glória a Deus e amém, porque o algoritmo vai entender que aquele conteúdo é relevante para você. Se você entra e fica poucos segundos e sai, o algoritmo entende que aquele conteúdo não é relevante para você e não indica para outras pessoas. Então eu gostaria de ensinar a métrica de como que isso é feito, para que vocês possam nos ajudar. O nosso canal no YouTube, ele é monetizado e cai lá alguns centavos de real para abençoar o reino de Deus. Então eu gostaria que você levasse isso muito a sério, amém? E também conhecesse o nosso site www.igrejadafecristã.com.br. E que mais? Tá bom? Amém, glória a Deus. Esses são os nossos canais. Agora, eu gostaria de anunciar a programação da semana. Segunda-feira, nós temos oração às 8 da noite. É 7h30? 7h30 da noite na segunda-feira. E me pergunto, pastor, é só para mulheres? Começou sendo só para mulheres, né? Ou continua sendo? Então, era só para o clube da Luluzinha. Agora pode ser também para o clube do Bolinha. Pode? Pode. É brincadeira. Deixa eu falar um negócio sério para vocês. Não é o nosso caso, porque depois da conferência de homens de honra, nós temos agora homens que oram neste lugar. Lá nós aprendemos que tudo é gerado primeiro com oração e depois com honra. Quando se honra Deus, a igreja, o pastor e liderança. Sem estes princípios, esquece de tentar alguma coisa. Então, tem irmãos que têm à disposição, não é nem disponibilidade, amados, é disposição de estar aqui na terça-feira, ou melhor, na segunda-feira, para poder orar. Amém? Então, eu gostaria de deixar aberto isso para vocês. As mulheres são muito bem-vindas, os homens também muito bem-vindos. Naquele primeiro momento, era um desafio para as mulheres, mas depois eu ouvi dizer que podia ser também aberto para os homens. Amém? Na terça-feira nós temos o culto das mulheres, Michele. É o próximo, né? No próximo. Então vamos fazer o seguinte, nessa terça-feira, nós vamos fazer, deixa eu ver um horário aqui, às 20 horas, a pós-conferência de homens de honra. Nós tivemos a pré, agora nós vamos ter a pós. Nós vamos nos reunir para compartilhar aquilo que nós recebemos da parte de Deus lá em São José dos Campos, na igreja da cidade. Alguns já me disseram, pastor, que pena, eu não vou poder estar. Eu disse, meu irmão, me desculpa, mas se eu não fizer assim, a gente não faz o que precisa fazer. Porque para todo encontro,
nós temos um irmão ou outro que diz que não pode, a gente entende, a gente respeita, mas se a gente fizer assim, a gente para a programação da igreja. Então nós devemos fazer um esforço para podermos estar ali, para podermos ter este tempo de qualidade. Na quarta-feira, nós temos as nossas células. Amém? Posso ouvir um amém? Quem aqui frequenta a célula diz glória a Deus. Quem não frequenta diz assim, misericórdia, Jesus. Tem uns aí. Tem que procurar uma célula para fazer parte. E outra coisa, no sábado, às 7:30 da noite, no sábado a gente só tem jovens e adolescentes, né? Nós vamos fazer uma reunião especial com os pastores e presbíteros. É um tempo de mesa, para que a gente possa compartilhar dos princípios de Deus e daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, para podermos desenvolver o nosso ministério. Eu sei que para alguns, também pastores e presbíteros, dizem, pastor, infelizmente eu já tenho um compromisso, não vai dar para eu vir. Eu entendo e respeito, mas por outro lado, se a gente não fizer assim, a gente não faz. É por isso que tem reuniões que já era para estar assim bem adiantada, os ministérios, os departamentos, e às vezes não acontece porque por conta de uma ou de duas ou de três pessoas, a gente acaba não fazendo e compromete todo o resto. Então, para aqueles que têm disposição, não disponibilidade. Eu gosto do alemão. O alemão está aí ou não? O Adriano? Cadê? Levante a mão, meu filho. Isso, levante. Sempre faz assim, ó. No restaurante, quando você faz assim, ninguém te vê. Mas faz assim para o garçom, para você ver. Ele te vê, por causa da visão periférica. Está ali, eu gosto muito, ele que me ensinou isso. Ele chega para mim e fala assim, pastor, estou à disposição. Não é nem disponibilidade, é disposição, né, irmão? É assim que você fala? É? Estou disposto. Olha que bacana. Estou aqui disposto, pastor. Que lindo, não é? Porque você nunca está disponível só para aquilo que é do teu interesse. Olha para quem está do teu lado e diz assim, Deus falou com você agora. Põe a mão no ombro dele respeitosamente e diz assim, queima Jesus. Cuidado que tem uns aí que pode ter alguma reação alérgica ao comando de autoridade. Amém? Glória a Deus. Oi. Oi. Ah, sim. Amados, nós temos o taser, chama teaser. Está no telão já? Era para estar. Ela, agora não tem jeito, né? Não, que daí, vamos fazer um remendo aqui. Espera aí, meu filho. A coisa vai fununciar. Não como deveria, mas como poderia. Enviado. Deixa eu falar com vocês sobre o assunto. Nós vamos ter o espetáculo de Natal esse ano, o musical de Natal. E esse musical em especial, ele foi assim um grande sucesso. E foi assim de uma repercussão muito grande. Impactamos a nossa cidade, tocamos muitos corações. E desta vez, nós vamos fazer a apresentação amanhã para o elenco, para a equipe. E eu gostaria muito que aqueles que... É para a igreja toda? É aberto para a igreja toda. Se você quiser, de repente, você vai estar aqui como ator amador. Olha que legal. Tudo começa assim, amados. Começamos primeiro como amador. Tem gente que chega... Eu tenho um conhecido que ele foi fazer um teste na Globo. Ele queria participar da Malhação.
Aí ele chegou lá se sentindo como se fosse um ator profissional. Só que ele descobriu, pela performance dos outros candidatos, que ele tinha muito para aprender e que ele de profissional não tinha nada. Aí eu me lembro que ele disse que uma pessoa da produção disse para ele: começa primeiro como ator amador. Então olha só, primeiro você vai subir o degrau como ator amador. Mas nós já temos atores aqui que eu mesmo considero como profissionais. Eles têm uma facilidade para decorar script, sabe? Eles têm assim presença de palco, fazem caras, caretas, bocas e bocarras. São pessoas assim que realmente encenam, sabe? Eu não vou dizer que incorpora, porque isso não é legal. A gente é crente, a gente é de Jesus, mas eles dizem: incorpora o personagem. Tá amarrado? Tá amarrado? Queima, assa, frita, tosta, cozinha e assa, em nome de Jesus. Mas, né, eu me lembro, vem cá, que esse menino, ele fez o José. E a Leis fez a Maria. Como é que você fazia na barriguinha de Maria? E a Maria... Vamos, não tem aonde eu ter meu bebezinho. Vamos, Maria. Eu tô com contração, José. Calma, vamos chegar lá. Tá piorando. Estourou a bolsa, José. Calma. Aí você foi massageando profeticamente, agora vai casar em novembro. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus aí. Vamos ver o... Como é que chama? Teaser. Teaser. Volume. Essa versão foi outra. O José aí era outro, né? O José aí era outro, não é? Esse José foi comido pelos leões. Agora... Foi comido pelos leões. O Diogo já disse que os leões estavam ao derredor, né? Mas foi na outra versão que você foi o José, né? E ele era uma briga, esse menino aí: pastor, o senhor tem que me colocar de José. A Leis e a Maria, eu falei: é a Maria, mas eu vou botar um outro. Não, pastor, tem que ser eu, bota eu, pastor, que tem que ser José, né? E ele profeticamente foi caminhando rumo a Jerusalém, Judeia e outros, e olha no que deu, né? Tá certo. Glória a Deus. Eu acho que eu falei já o que precisava. Então domingo, segunda, às 8 horas, me desculpa, 8 horas, eu gostaria que vocês, a igreja pudesse estar aqui, e a gente vai apresentar o elenco. Nós vamos compartilhar o script e dar todas as coordenadas da peça, que mais uma vez vai ser um grande sucesso. Amém? Diga: se depender de mim, a igreja vai estar lotada. Aleluia! Muito bem, gostaria de chamar uma parte só, porque todos eles não estão aqui, daqueles que foram para
São José dos Campos, da igreja da cidade, para a conferência Homens de Honra. Aí podem vir aqui, podem ficar, não sei se aqui embaixo, ou se podem ficar aqui em cima. Venha, fique em cima aqui. Fiquem aqui, por favor. Tá rouco, filho? Você viu o meu estado? Homem é tudo desarrumado, né? Vem, arrume aqui direito. Vocês estão na tela, vocês estão no vídeo. Como diz o Silvio, vocês têm que ter enquadramento. Fiquem na escada mesmo, vai. Aqui vocês não entenderam. Não, o Diogo vai lá. Eu não sei porque ele está ali. Vai lá, meu filho. Fiquem no degrau abaixo. Alguém coordena esses meninos, por favor? Que eu nunca vi um negócio desse. Você também, filho, chega mais perto. Tá bonito aí? Diogo, deixa eu olhar aqui. Deixa eu tirar esse óculos, irmão. Deixa eu ver aqui. Pode vir um pouquinho essa fila de cá, de baixo, um pouquinho só. Não, muito, mulher, tá bom. Isso, apareceu todo mundo? Você sabe que o grito de guerra lá é... O grito de guerra lá é... Deixa eu falar um negócio. Ahu significa o quê? Amor, honra e união. Então, olha só, é o grito de guerra lá dos homens. Imagina 5.000 homens fazendo isso. Era bonito demais da conta, gente. Não é? Uns foram miando e aprenderam a rugir como leão. Não vou dizer quem, mas, né? Que eu não quero brigar hoje, que é dia de culto. Mas tem gente que chegou lá assim... Não vou falar quem, mas... Agora não, vocês foram bem no primeiro, mas só foi ensaio. Agora vai ser de verdade. E tem outros homens aí, se você tem certeza da sua masculinidade, né? E você é homem de honra, eu gostaria que você também pudesse sempre dar um toquezinho na foto, para ficar bonito assim. Olha só, está assim, todos os homens eram muito apaixonados uns pelos outros. Homem não pode andar sozinho. Já vou entrar nessa. Mas o Ahu agora com todos os homens da igreja. 1, 2, 3. Não, o irmão aqui, ele tem um reverb a mais. Ele tem um atraso, mas... Ahu. É 3, Genésio. 3. Vamos tentar de novo? Mas assim, 1, 2, 3. Paulinho não caprichou muito, não. Eu senti que ele está muito assim, Você fica? Fecha, eu vou ensinar um segredo. Quando eu tenho vergonha, eu fecho os olhos. Aí eu fico lá louvando e adorando, de olho fechado, quase tropeço na caixa, quase caio. Às vezes eu quase derrubo a mesa, mas vai lá. Agora é sério. Ô, Donizete, dá uma força para esses meninos aqui, que eles não jantaram à noite, ô Donizete. Não jantaram. Dá uma força. Vai lá. 1, 2, 3. Ok, agora eu vou ler o testemunho de vocês, tá bom? Espera aí, conserva aí a formação. Por favor. Da minha parte, só palavras de gratidão. O evento superou minhas expectativas, além de me impactar em vários momentos e de várias formas.
Deus mostrou diversas áreas da minha vida que precisam melhorar. Acima de tudo, me deu um norte de onde começar. Agradeço a Deus pela vida de todos, mas em especial louvo ao Senhor pela vida do pastor Alberto e de todos que se dedicaram para que tivéssemos uma experiência espetacular. Gabriel Leme. Não consigo encontrar palavras para traduzir tudo o que vivemos nesses dias. Foi muito aprendizado e muita unção da parte do Senhor. Quero agradecer ao pastor por ter nos dado esta oportunidade de contribuir na organização, ao Cássio, Daniel, e gratidão também a cada um que confiaram em nosso trabalho. Que Deus continue abençoando e que tudo que nós recebemos tenha caído em terra fértil e que possamos estar aplicando em nosso dia a dia. João Melhorança. Quero começar agradecendo ao nosso pastor e ministério Fé Cristã por ter confiado essa organização a mim, pastor Daniel e João. Tivemos muitos desafios, mas vimos o resultado e creio que vamos colher muitos frutos. Louvo a Deus por ter nos guiado e capacitado. Sobre o encontro, foi sobrenatural. Acredito que nosso ministério de homens daqui para frente vai viver muito de Deus. Cássio. Gratidão é princípio de reconhecimento e agradeço a Deus pela vida do Marcos, Gabriel e Dr. Paulo, que estiveram comigo e muito me ajudaram com palavras de incentivo e apoio. Nos momentos que a gente mais precisa, Deus coloca do nosso lado pessoas para nos ajudar, sem querer nada em troca, e isso não tem preço. Agradeço muito ao incentivo do pastor Alberto e do pastor Everaldo. Foi muito importante para mim, aos irmãos e amigos. A conferência foi muito especial, primeiro porque gosto de aprender e ao ver homens que instruem com seriedade, pensando no reino e não em causa própria, isso me inspirou ainda mais. Percebi que tem pessoas que precisam ser ajudadas, assim como eu estou sendo neste momento tão delicado da minha vida. Fui ativado a ter novamente o desejo de lutar pelo reino de Deus e de fazer parte de sua obra e de lutar para que o diabo não destrua famílias. Agradeço a todos que me ajudaram até aqui. Obrigado, meu pastor Júlio. Louvo a Deus por ter nos levado a essa conferência. Foram ministrações que abriram minha visão espiritual, como ser sacerdote, cuidar do meu lar, da minha esposa e principalmente dos meus filhos. Me marcou sobre homens de Deus que não souberam ensinar seus filhos o caminho do Senhor e que perderam as gerações futuras. Como isso foi forte para mim. Devemos ser fortes, não fugir das batalhas e tomar cuidado com as vozes que ouvimos para não perdermos o propósito. Pastor Everaldo. E por último, quero deixar meu agradecimento a Deus pela oportunidade de participar da Conferência de Homens de Honra. Foi um momento especial de aprendizado, crescimento e comunhão com os irmãos, onde pude adquirir conhecimento, renovar fé. Sou grato também pela vida de cada um que certamente marcou minha caminhada. Eric. Vou tirar foto agora, aplauda Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, Deus abençoe. O Diogo queria falar rapidamente alguma coisa. Paz do Senhor, igreja. Na verdade, eu até queria que quem foi lá ficasse aqui ainda. Não, pode deixar. Não voltasse, mas tudo bem, pode ficar. Lá, o princípio que nós aprendemos é esse princípio da honra. Nós aprendemos também que o homem ele não pode andar sozinho,
E como até o Diego disse aqui, vira presa fácil. E esse princípio nós aprendemos. Desculpa que estou meio rouco. Mas nós aprendemos esse princípio, que é o princípio da honra. O pastor Fabiano, da Igreja da Cidade, disse que dizem sobre ele que ele é o fogo, que é um homem que traz o fogo do Senhor. E ele disse lá assim: se eu sou o fogo, o pastor Carlito Paz é a tocha da Petrobras lá de São José dos Campos. E para quem não sabe, o pastor Carlito Paz, ele é o pastor de lá da Igreja da Cidade, o pastor presidente, no caso. E nós, nos 2 dias de conferência, aprendemos que esse princípio da honra tem que ser, em especial, ao nosso pastor, que é o anjo da igreja. Nós aprendemos que a revelação de Deus, ela vem para um homem, que o Senhor chama. E através desse um homem, ele direciona todos os outros. E hoje, eu quis esse tempinho para dizer que não só eu, mas como todos os outros que foram, nós aprendemos a honrar o Senhor. E num laboratório, Homens Sobrenaturais, ele nos ensinou que precisa, deve e tem que ser uma honra a gente dizer que nós somos filhos espirituais e temos um pai espiritual. Eu particularmente digo que o pastor Alberto, ele é como um pai para mim. Que desde o dia que eu cheguei na igreja, ele me ajudou em muitas coisas. E eu creio que assim como na minha vida, foi na vida de vocês também. Esse pastor, ele tem uma humildade muito grande, que eu não vi em mais nenhum outro. E é por isso que eu oro até hoje para Deus, que o Senhor me plantou nessa casa, o Senhor me plantou nesse ministério, e eu quero ser frutífero nesse ministério. Eu disse para o pastor ontem, falei: pastor, é nós somos frutos. Nós somos frutos do pastor, cara. Deus colocou essa revelação no meu coração, e eu acredito que no coração de todos que foram. No laboratório de Homens Sobrenaturais, o Paulinho estava comigo lá, e eu acredito que o Eric estava também, mas ele não estava junto com a gente. Mas a gente foi muito impactado com isso, e a gente até conversou isso ontem. A gente precisa romper a partir de hoje, e a partir de hoje que a gente vai ser transformado. E hoje eu declaro que eu, Diogo, eu reconheço o Senhor como meu pastor espiritual, meu pai espiritual. São tantas emoções. Vamos soltar o vídeo, por favor. Volume, tá? Volta lá. O maior diferencial dos homens de honra são homens extravagantemente apaixonados por Jesus. O maior diferencial dos homens de honra são homens extravagantemente apaixonados por Jesus. Deus não é o seu sócio, Deus é o seu dono. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu tempo, Deus não quer o seu talento, Deus quer você. Ou Jesus é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. Porque esta conferência funciona como uma estufa que vai te preparando, que vai te equipando, que vai te capacitando para que você saia daqui e seja um homem melhor. Preparando o caminho para aqueles que virão. Espere para ver as flechas que nós estamos preparando. Nós vamos acertar elas no alvo. A sua descendência vai ser poderosa na terra. Amados,
Na primeira vez, nós levamos 8 homens. Agora nós levamos cerca de 30 homens. E da próxima vez, nós vamos levar muito mais homens. Agora, eu quero agradecer a todos vocês que sempre nos incentivaram. Pastor, precisa ter reunião de homens. As mulheres têm a reunião delas e nós não temos a nossa. Donizete mesmo era uma pessoa que sempre partilhava isso, né, Donizete? Glória a Deus pela sua vida. E nós, então, teremos um ministério forte de homens, porque o que aconteceu lá foi muito impactante, né, gente? Foi ou não foi? Glória a Deus. Então agora eu preciso correr um pouco. Hoje é dia especial, é dia de ceia. Deus me abençoe. Estenda as mãos para cá, ora por mim. Eu vi a Nayara e a Naide ali. Glória a Deus. Ora por mim, gente. Vai orando. Ministra aí sobre a minha vida. Pode orar, gente. Libera. O riquei calabachuri anda lá na sala. Aleluia. Glória a Deus. O riquei calabachuri anda lá na sala. Eu recebo, Jesus. Usa-me, 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 Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, é muito importante vocês orarem pelo seu pastor. O seu pastor precisa muito da oração de vocês. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele, entendeu? Amém? Aí a esposa vai fazer assim com o marido. Amor, você já orou hoje pelo pastor? Aí o marido vai perguntar também para a esposa uma outra hora, né? Amor, você já orou pelo pastor? Você vai perguntar para o filho, para a filha, já orou pelo seu pastor hoje? Não é? E um pergunta para o outro, porque é muito importante, até na igreja. Você encontra o irmão, a irmã, fala, você já orou pelo pastor hoje? Amém? Dá um pouquinho só de ganho para mim aqui no altar, só um pouquinho. O tema do que vamos aprender hoje é sentir ou decidir. Diga comigo, sentir ou decidir. Vocês não imaginam o impacto disso na vida de vocês. A partir de hoje, muita coisa vai mudar depois desta mensagem. Mateus capítulo 26, versículo 39. Põe só um pouquinho de agudo para mim aqui, bem pouco. Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se, agudo, tá? Parece que entrou grave ou médio aí. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Obrigado. Preste atenção. Jesus chega no momento derradeiro do seu chamado. Ele veio com uma missão. Ele veio com um propósito. E agora chega a hora dele tomar decisão. Ele faz uma oração a Deus e diz, se possível, afasta de mim este cálice, diga sentimento. Se possível, afasta de mim este cálice, sentimento. Mais uma vez, se possível, afasta de mim este cálice. E depois ele diz, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade, decisão. Mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. Mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. Imagine vocês que até Jesus chega nesta encruzilhada da vida, nesta bifurcação,
onde ele tem que decidir o que fazer. Ele podia ter decidido, ou melhor, ter apelado para os seus sentimentos, mas ele decidiu. Quantas vezes você apela para os teus sentimentos ao invés de decidir? E é isso que atrapalha a tua vida, é isso que bagunça tudo, é isso que te traz prejuízo, é isso que te faz recuar, é isso que paralisa o propósito de Deus na tua vida. Diga comigo, sentimentos. Porque quando você se decide dentro da vontade de Deus, você vai ser abençoado. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Agora, ele disse antes, porque a sua alma estava afligida, diz a Bíblia. Ele estava muito perturbado e angustiado na sua alma, diz a Bíblia. Ele disse, se possível, afasta de mim este cálice. Tem oração que Deus não responde. Porque ele já era o Cordeiro de Deus que seria imolado antes mesmo da fundação do mundo. Já estava escrito, já estava profetizado. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Decisão. Amados, isso vai mudar a trajetória da tua vida. Isso vai mudar o teu destino. Você vai ver se cumprindo na tua vida tudo aquilo que Deus tem para você. De capa a capa, nós olhamos que os homens de Deus que alcançaram o propósito, que atingiram o seu objetivo, que cumpriram a sua missão, isso aconteceu porque eles não foram movidos por sentimentos. Eles foram movidos por decisão. Agora eu gostaria que você pensasse o quanto você é sentimento, o quanto você é emoção, o quanto você é almático. É por isso que você anda em crise. É por isso que a tua vida é uma montanha russa emocional. Ora você está em cima, ora você está embaixo, ora você está bem, ora você está mal, ora você está de pé, ora você está no chão. O que separa, o que divide os meninos dos homens, o que separa, o que divide as meninas das mulheres. Diga comigo, decisão. O grande salto exponencial na vida de cada um se dá quando a pessoa para de se mover por sentimentos e passa a se mover por decisão. Na área do perdão, nós ouvimos isso praticamente todos os dias, em nosso atendimento pastoral, em nossa sala de cura. Eu não sinto que devo perdoar. Talvez você já tenha dito isso também. Eu não consigo. Eu não sinto que devo perdoar. Sentir é coisa de menina. Perdoar é decisão, e decisão é coisa de mulher. Isso vale para os homens. Os homens podem não comunicar um sentimento que está lá dentro, mas eles se fecham, eles se zangam, eles ficam ressentidos, muitas vezes ficam de mal, muitas vezes se isolam, muitas vezes preferem guardar o assunto para eles. Agora, eu não sinto que devo perdoar. Homens dizem, não precisa, deixa para lá, esquece,
Mas eu vou te dizer, sentir é coisa de menino. Perdoar é decisão, e decisão de homem. O perdão é uma das armas mais poderosas do reino de Deus. Guarde isso. Decisão é uma das armas mais poderosas, ou melhor, o perdão é uma das armas mais poderosas do reino de Deus. E como você libera? Diga, decidindo. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque você precisa. Você não perdoa porque aquela pessoa merece ser perdoada. Você perdoa porque é uma decisão. Perdoar é uma decisão, diga isso comigo. O maior exemplo de perdão na Bíblia é Jesus. Depois de tudo que ele sofreu na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu aprendi essa lição. Quando acontece alguma coisa que me contraria, na hora eu penso: Pai, ele está perdoado, ele não sabe o que está fazendo. Pai, eu perdoo ela porque ela não sabe o que está fazendo. A partir de hoje, siga o exemplo de Jesus. Pai, perdoa, ele não... Alguém desliga esse ventilador para mim, por favor? Pai, perdoa, ela não sabe o que fazem. A situação não era confortável para Jesus. Não se tratava de algo banal ou superficial. Ele estava pendurado numa cruz, sentenciado a morrer em poucas horas, com febre por conta da tortura, das surras, das chicotadas. Espinhos longos e pontiagudos foram cravados na sua cabeça. Pregos enormes rasgaram suas mãos e seus pés. Ele fora julgado pela casta da religião judaica e punido pelo governo de Roma. Estava sendo condenado como um terrível criminoso e uma morte punição. Ele deveria servir de exemplo para quem quisesse segui-lo. O pior de tudo era o peso espiritual do pecado e sua condenação como inocente, como ovelha imolada em sacrifício vivo. Ali estava o Filho de Deus gritando antes de morrer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imagine que naquela hora Jesus poderia ter aberto a sua boca, e ele teria motivos e razões para se revoltar. Ele estava sendo tentado, vou repetir, ele estava sendo tentado nos seus sentimentos e emoções. Mas naquele momento Jesus decidiu perdoar. Todos os dias, você é tentado em seus sentimentos a não perdoar, a quebrar uma aliança, a virar a cara, ignorar, desprezar, se afastar de alguém, perder a amizade. Casais se separam, filhos vão embora de casa. Muitas coisas tristes acontecem porque nós não aprendemos a perdoar. E para perdoar você tem que abrir a boca. O diabo tem que ouvir: Pai, eu perdoo essa pessoa, ela me magoou, chateou, aborreceu, me perseguiu, foi injusta, me ameaçou, ela se levantou contra mim, mas eu decido perdoar em nome de Jesus. Diabo, você não vai entulhar o meu coração. Eu não aceito as tuas mentiras e o teu engano. Eu ando em amor e perdoo sempre. Diga comigo: eu ando em amor e perdoo sempre. Jesus decidiu perdoar. É por causa de sentimentos que você troca de amizade o tempo todo. E você diz: eu parei de sentir. O
tempo todo a gente diz isso. Eu não sinto mais nada. Eu parei de sentir. Você não precisa sentir nada. Decisão é outro nível de vida. Não é dar voo raso, voo rasante. É voo alto, é céu de brigadeiro. Aí a pessoa diz assim, ou melhor, é por causa de sentimentos que alianças de muitos anos são quebradas. E depois, quando você faz o balanço, depois que a poeira baixa, você pensa o quanto eu fui tolo em brigar por bobagem. Talvez você diga, a pessoa me ofendeu, me chateou, me aborreceu. Nós passamos por isso todos os dias e com quem nem sequer imaginamos. Você precisa escolher sentimentos ou decisão. Olha para quem está do teu lado e diga, você precisa escolher todos os dias sentimentos ou decisão. Ele não me liga mais, não me procura, não me manda mensagem, não se interessa por mim e me procura só quando precisa. Ele me trata com frieza. Talvez a diferença esteja na decisão e não em sentir. Olha só, acontece até comigo, tem irmãos que dizem, o pastor não gosta mais de mim. O pastor me abandonou. O pastor não me liga mais, não me manda mensagem. O pastor não me procura. O pastor só vai na casa dos outros, na minha não vem. Aí você tem que parar de sentir, porque isso é coisa de menino. Você tem que ser homem. Como é que faz o homem? Amor, prepara um almoço para o nosso pastor nesse domingo, porque eu vou convidar ele para almoçar conosco. Se ele não tiver nenhum compromisso, ele vem estar com a gente. Percebeu? Tem declaração que é estéril. Diga, declaração estéril. Qual é a declaração estéril? O pastor não me procura, procura você. O pastor não me liga, liga você. O pastor não me chama, chama você. O pastor não me abraça, abraça você. O pastor não me chama para sair com ele, chama você. Isso é decisão. Imagine vocês, eu tenho tantos filhos, diga aí, muitos filhos, e só tenho 2 tetas. Como que eu vou dar mamar para todo mundo? Amados, quando nasceu os nossos cachorrinhos, eram 11 cachorros. Eu falei, gente, não tem teta para tudo isso de cachorro. A gente comprou uma madeirinha para dar mamar para os cachorros, e mesmo assim não estava dando conta, eu quase ficava doido. Era um chororô, parecia um alarme, soava em determinadas horas da madrugada, de 2 em 2 horas eu tinha que dar de mamar para os cachorros. Eles quase me deixaram doido, só que eles não falam, vocês falam, imagina eu com vocês. Ai, é uma gemessão. Ai, é uma reclamação. Ai, é um chororô. Aí você diz assim, eu vou amadurecer, vou parar de fazer declaração estéril, eu quero voltar aos velhos tempos, eu quero que o pastor esteja do meu lado, eu vou convidá-lo para sair e pagar uma pizza. Se não tiver grana eu pago, não tem problema, o importante é eu estar com você. Só que assim eu louvo a Deus quando alguém me diz, pastor, dá um tempo, dá um time, dá um break, pensa em você, se cuida um pouco mais, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos jantar, ou estar junto, para ter um tempo de qualidade. Talvez isso não seja tão importante para você, porque o teu pastor aqui não é um popstar. O teu pastor
É só eu mesmo. É engraçado que vocês assistem os vídeos na internet e ficam endeusando, pastor, o pastor fulano de tal, a pastora fulano de tal, aquilo que é mensagem. Pois é, na hora de fazer casamento, eu que tenho que fazer. Na hora que tem que ir no hospital, sou eu que tenho que ir. Na hora de batizar, sou eu que tenho que batizar. Na hora que tem que aconselhar porque o casamento está acabando, sou eu. Velório, sou eu. Amados, quando eu fui me casar, eu fui atrás de uns pastores top das galáxias. Aí eles disseram: olha, que bênção, você vai se casar, pastor? Eu falei: vou. E eu gostaria de convidá-lo para fazer o meu casamento. Ah, sim, pastor. Para me deslocar até a sua cidade, avião, tantas pessoas, translado, que é o transporte, hotel, alimentação e uma oferta de 15 mil reais. Eu falei: gente, eu vou morrer solteiro. 15 pau para me casar. Eu e a Jana, a gente foi conversar com o João Henrique Palharim no estacionamento da igreja. Ali ele nos abençoou. Por quê? Não dá para fazer o casamento de todo mundo que as pessoas pedem. Na consagração dos nossos pastores, ordenação dos pastores, consagração dos nossos presbíteros e unção dos nossos diáconos, mesma coisa. Olha, eu vou por 15, eu vou por 10. O mais baratinho foi 5 mil. Eu falei: quer saber de uma coisa? A unção está na minha cabeça. São meus filhos na fé. Espiritual e legalmente eu posso fazer. Não tem tu, vai tu mesmo. Foi o que o Espírito Santo me disse. E foi lindo. Amém? Imagine vocês que nós precisamos entender o que é sentimento e o que é decisão. Você pensa assim: o nosso pastor já carrega um fardo tão pesado sobre algumas coisas sérias. Pastor não pode ser bombeiro, ficar apagando fogo, resolvendo coisas com jardim de infância, pré, primário. Nós precisamos ser uma igreja amadurecida. Nós precisamos cuidar do nosso pastor. O que você pode resolver para não desgastar o pastor, vamos resolver, vamos fazer, vamos estar do lado dele, vamos honrá-lo, como o Diogo falou, vamos abençoá-lo. Quando for lá para Minas, traz o meu queijo, traz meu doce de leite. Essa irmã é uma bênção, ela sempre honra o pastor dela. Amados, preste atenção, a minha decisão nessa noite é para eu não me ofender. Diga, minha decisão nesta noite é para eu não me ofender. Amém? Agora, você precisa decidir. Você precisa decidir. Uma coisa não vai ser feita se você só reclamar. Você precisa se planejar. E você precisa trabalhar. E você precisa fazer o que precisa ser feito. Sabe o que isso significa? Que para cultivar amizades também dá trabalho. Dá trabalho. Quando eu percebo que eu estou me distanciando de algum líder, eu trago ele para perto. E quando o líder está percebendo que está se distanciando do pastor, ele me traz para perto. Vocês, como membros da igreja, quando perceberem que o pastor está se distanciando, não porque o pastor quer. Pastor, aqui não é estrelinha. A única estrela aqui é Jesus, a estrela da manhã. Aí você chama o pastor para perto. E dentro do possível eu vou chamando vocês para perto também, tá bom? Às vezes eu estou lá no restaurante, eu faço uma declaração estéril. Eu estou comendo, eu falo assim:
o irmão fulano é que gosta de comer esse prato. É coisa de pai, não é? Do que adiantou falar, ele continua lá com fome. Mas lembrei, aí eu falo para ele, eu lembrei de você. Ele falou, só faltou me convidar, né, pastor? Falei da próxima. O que você decide fazer vai mudar a sua vida. Quando você alimenta uma amizade com sentimentos, você vai ficar viciado em bajulação, elogio e paparicos. E isso é doentio. Você não é o centro do universo. Diga para o seu irmão aí, você não é o centro do universo. Talvez seu irmão ache ruim, porque ele acha que é, e você vai desiludir ele. Uma vez falaram isso para mim, você acredita? Você não é o centro do universo. Aí eu fui entender que não era mesmo. Eu disse, obrigado pela lembrança, é verdade, eu não sou. Agora, o amor, o respeito e honra são valores, não sentimentos. Você decide amar quem não te ama. Você decide respeitar quem não te respeita. E você decide abençoar quem não te abençoa. Este é o princípio do céu. Não estou falando sobre relacionamento doentio. Por exemplo, se a pessoa é narcisista, não tem jeito. Você não pode alimentar isso na tua vida. Esse transtorno narcisista, um relacionamento abusivo, sufocante. Não, eu estou falando que a gente pode melhorar na nossa amizade, no nosso relacionamento, é ou não é? Eu vi na internet hoje uma mulher que foi toda espancada pelo marido, pelo parceiro, companheiro dela, toda arrebentada, toda quebrada, sangrando, na porta da viatura, atrás do chiqueirinho, chorando, solta ele, solta meu marido, amar. Ah, não, para com isso, bota ela lá dentro com ele. Amados, não tem cabimento, é um relacionamento doente. E olha só, a maioria das pessoas não receberam Jesus como Filho de Deus, e veio para os seus, e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 1. Imagina o ministério de Jesus, era de nadar contra a maré, desagradando os homens, e agradando a Deus. Ele foi perseguido o seu ministério todo, e mesmo assim decidiu amar e perdoar. Ele foi humilhado o seu ministério todo, e mesmo assim decidiu amar e perdoar. Foi injustiçado o ministério todo, mas decidiu amar e perdoar. É por causa de sentimentos que um casamento acaba. Eu vou parar aqui e vou deixar para a semana que vem. A gente fala mais um pouco sobre sentimentos e decisão. Curva a cabeça, feche os olhos, diga assim: Deus, eu não quero mais ser um poço de sentimentos. Eu quero aprender a decidir da forma certa. Eu quero ser coerente. Eu não quero pesar para ninguém. Eu quero ser bênção. Eu quero ser um resolvedor de problemas. Eu quero ser alguém que vai contribuir com alguma coisa, que vai abençoar pessoas. Me usa como instrumento e me cura, Senhor, porque eu tenho muitas feridas dentro de mim, e é por causa destas feridas que eu sou como que eu sou e faço o que eu faço. Não é de coração. O Senhor me conhece. Eu não sou perfeito, mas reconheço os meus erros. Deus, me ajude a ser melhor. Me ajude a decidir a partir de hoje. Eu não quero mais tomar decisões movido por forte emoção e nem envenenado pelos meus sentimentos. Eu quero cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. E todos digam comigo: amém.
Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é uma bênção na minha vida. Diga: eu preciso te falar isso. Você é uma bênção na minha vida. Amém? Pode entrar os elementos, por favor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Você já pegou os elementos, pode ficar em pé. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amados, geralmente nós fazemos a ceia com o nosso kit da ceia. Hoje, infelizmente, nós tivemos que improvisar por conta de uma falha nossa na administração. Mas vamos coordenar certinho para na próxima ceia nós termos aqui os elementos, tá? Nos perdoem, por favor. Amém? Mas ainda a gente está melhor, porque eu vim de uma época onde a ceia era um copo de vinho para a igreja inteira. Então a pessoa metia o beiço lá, você tinha que passar um lenço, um guardanapo e dava para o outro beber. E era feito isso com a igreja inteira. Então vou te falar uma coisa, naquela época o amor existia mesmo. Porque se fosse para a igreja Nutella dos nossos dias, tem irmãozinho que já está fazendo assim, ó. Imagine só, amado. Era assim mesmo, pegava o copo, passava a toalhinha e dava para você beber. O outro bebia, passava a toalhinha e dava para você beber. Passava a toalhinha e dava para beber. Então, glória a Deus, porque ainda a gente não chegou aí, mas se chegar, misericórdia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós te apresentamos estes elementos e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Que em nome de Jesus nós possamos cear sem condenação e sem culpa. Que esta ceia seja a ceia da cura, da libertação, da prosperidade, da vitória, da restituição e da bênção. Que possamos exaltar acima de tudo a nossa salvação como filhos e filhas de Deus, perdoados, remidos e purificados dos nossos pecados. Te pedimos, Pai, que o sangue do Cordeiro
possa nos limpar e nos purificar. Que possamos em santidade estar diante de Ti neste momento, para poder cear em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Diga palavras de amor ao Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Glória a Deus. Aqui está o seu povo, Senhor. Aqui está a sua igreja, Senhor. Fazemos em tua memória e declaramos nesta noite: Maranata, Cristo vem. A noiva está sendo preparada. A noiva está sendo adornada. A noiva está à tua espera, ó noivo. Vem, Jesus. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pode sentar por um instante. Estamos finalizando o nosso culto. Antes de irmos embora, eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para ser matador de gigantes. Vou repetir: o Senhor te chamou para ser matador de gigantes. E quando eu falo isso, eu falo de Davi, quando ele coloca 5 pedras no seu alforje, na sua bolsa. Não era só para enfrentar Golias. Existiam outros gigantes. Ao todo eram 5 gigantes da mesma linhagem, da mesma descendência, da mesma sucessão, da mesma família ou parentes. Imagine vocês que Deus te chamou para ser alguém que vai vencer gigantes neste tempo profético, e onde você começa a derrubar gigantes é na obra de Deus. Quando você se levanta como dizimista e ofertante, você está sendo promovido por Deus para ser abençoado. Davi não sabia. Ele foi levar marmita para os seus irmãos que estavam na guerra. Mas Deus tinha algo para ele, e era mais do que um favor. Davi seria promovido ali naquele dia. Davi, ele venceria o gigante, o Golias, o incircunciso,
que estava blasfemando contra o Deus de Israel. Eu vou te falar uma coisa: muitos maldizentes querem encontrar algum tipo de brecha numa igreja para poder criticar. Por isso que é importante a gente manter sempre as nossas contas em dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se Deus é com você, você é pela sua igreja. Se Deus é por você, você é pela palavra de Deus. E Deus, Ele te levanta para você compreender que são muitos desafios que temos como igreja. São muitos compromissos, muitos projetos, muitas contas. E são contas altas, não são contas baixas, são os nossos gigantes. Então, quando você entende que Deus vai colocar uma pedra na tua mão para você arremessar e para você derrubar os gigantes que vão aparecer em nossa caminhada, Deus, Ele vai te ungir com coragem, Deus vai te ungir com poder, para que você possa prosperar. Davi, quando decide matar o gigante, ele foi falar com o rei, porque ele deveria entrar em batalha só com a permissão da autoridade. E ele então fica isento de pagar impostos por toda a sua vida e se casa com a filha do rei. Então preste atenção: aquele que pega a pedra, aquele que põe a pedra na funda, tira do alforje, tira da bolsa e coloca na funda, porque tem muita gente que só coloca a pedra no alforje, na bolsa e guarda ali, nada vai acontecer. Mas quando você pega a pedra e coloca na sua funda, e você gira, e você solta uma das pontas, e você mira, e você atinge o alvo, pode ter certeza que Deus vai te promover. Deus, Ele quer promover você como guerreiro. Ele não quer promover você como uma pessoa passiva no meio da igreja, uma pessoa que só assiste a guerra acontecer. Nós precisamos ser proativos. Você precisa entender aquilo que Tiago fala. Não podemos ser apenas ouvintes, espectadores. Nós precisamos agir, ter prática. Nós precisamos fazer algo pela obra de Deus. E quando nós derrubamos um gigante, nós estamos lutando contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Pode ter certeza que o diabo, ele vai fazer de tudo para uma vida não ser alcançada com a palavra, com a mensagem, com a internet, com a pregação do púlpito, com o seu testemunho, com o seu panfleto, com o seu evangelismo. Mas nós estamos aqui para derrubar gigantes. Nós estamos aqui para destronar o inferno. Nós estamos aqui para povoar o céu. E é isso que nos move. O que nos move não são valores, é o propósito. Por isso que se você tiver o propósito no teu coração, entender e despertar para esta realidade, Deus vai te levar para uma dimensão muito maior. Deus vai colocar na tua mão aquilo que você nunca imaginou ter. Você vai se sentar à mesa, em mesas que você nunca imaginou sentar. Você vai andar por caminhos que nunca sequer imaginou andar. Deus, Ele pode fazer o que você tentou até agora e não conseguiu. Deus pode mudar a realidade da tua vida, do teu casamento, da tua empresa, do teu trabalho. Deus, Ele pode mudar a tua agenda. Deus pode te dar uma nova clientela. Eu me lembro de uma empresa que estava quebrando. O irmão chegou na igreja sem esperança. Quando ele ouviu a palavra, ele disse: eu quero fazer uma oferta ao Senhor. E ele fez uma oferta que não podia. Ele deu praticamente tudo que tinha. E sabe o que foi que aconteceu?
Aquela oferta foi a oferta que mudou a sorte dele, o destino dele, a vida dele. Ele fechou depois de uns 17 dias. Era mais de 15 dias. Eu acredito que com uns 17 dias, ele fechou um contrato que mudou a história da vida dele. Aquele contrato foi decisivo. Aquele contrato foi o contrato que deu para pagar todas as pendências. Deu para garantir o caixa durante um bom tempo. Deu para fazer investimento na empresa. Tudo mudou por conta de uma decisão. Não deixe que o sentimento fale na tua cabeça. Porque enquanto você pensa, eu tenho problema, não posso, você sempre vai ter problema. O diabo vai te manter nos problemas para você nunca poder. Aqueles que estão acostumados, não, o que eu sempre entrego é isso. Ele não aumenta, ele não melhora, ele não acrescenta. Quantos Ananias e Safira nós temos na igreja? Que ganha X, mas entrega Y. Por quê? Porque o importante para ele não é contribuir com o reino, não é patrocinar o propósito, é dar alguma coisa. Alguns chegam até a entregar uma esmola. Mas a Bíblia diz em Malaquias que Deus é um grande rei. E quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós temos que pensar, deve ser o meu melhor. Não é aquilo que sobra, não é aquilo que está no fundo da bolsa, não é aquilo que a gente ainda tem. É você pensar, e nós estamos construindo essa cultura. Nós temos irmãos na igreja que quando eles recebem, a primeira coisa que eles fazem antes de pagar qualquer conta é entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta e mandar o comprovante para que a gente possa orar pela sua vida. Nós temos visto pessoas sendo transformadas. Chegaram aqui mais quebrada do que arroz de terceira. O nome estava mais sujo do que pau de galinheiro. A pessoa chegou aqui e disse, pastor, eu não tenho jeito. Eu disse, para Deus tudo tem jeito. Tem gente que fala, pastor, a gente só não dá jeito para a morte, até para a morte a gente dá jeito. O Senhor é a esperança das causas perdidas. Então eu quero te falar que hoje Deus tem liberação para a tua vida. Hoje Deus tem uma mudança radical para a tua história. Mas você precisa crer. A nossa oferta fala muito da nossa fé. A nossa oferta fala muito da nossa crença. Porque se a gente não dá, é porque a crença é errada. Se a gente entrega o nosso melhor, é porque a gente faz com liberação, a gente faz com amor, a gente faz por reconhecimento, a gente faz por gratidão. E eu quero te falar uma coisa, não faça para fazer barganha, troca, comércio, mercantilismo com Deus. Você vai entregar a tua oferta e vai dizer assim, Deus, eu estou entregando, é porque eu te amo. Preste atenção. Uma vez uma irmã da igreja quebrou mal pau com o marido. Eu disse para ele, você precisa comprar flores para entregar para tua mulher, é aniversário dela. Ele disse, eu nunca dei flores para minha mulher. Eu falei, pois vai lá e capricha, porque tua mulher merece, faz ela feliz, faz igual a Donizete faz com a Alessandra. Ele foi e falou, qual que é mais barato aí? Ela falou, esse crisântemo. Comprou já na porta do cemitério. Aí levou para a mulher dele. A mulher dele, quando viu o vaso de crisântemo, disse, eu não morri ainda. Essa flor tem cheiro de defunto. Eu falei, irmão, você errou. Eu falei, eu quis economizar. Amados, não economiza com a patroa. Não economiza com a esposa. Dá o melhor perfume para ela. Não pode comprar uma joia, dá uma bijóia, uma semijóia, compra uma coisa boa. Dá um perfume da hora. Sabe, é você que vai cheirar o cangote dela. Aleluia. Amados, se você quiser ter 2, 3 gols na semana, tem que melhorar aí no teu desempenho, investe. Precisa melhorar. Amém? Amém. E as mulheres dizem amém. Amém. Pior coisa que tem é ter marido. Pior coisa que tem é ter marido sovino, mão de vaca, avarento, miserável. Pior coisa. Agora, amados, nós estamos mudando a nossa cultura, a nossa cabeça. Diga, eu vou melhorar. Olha para a tua mulher e diga, eu vou melhorar, amor. Diga aí, eu vou melhorar. Olha lá, o outro disse, mas, amados, nunca está tão bom que não possa melhorar.
E a esposa diz: nunca está tão ruim que não possa piorar. É procurar Débora Amaral. Ela dá uns conselhos, ela não é? Até lingerie você vende, né, Débora? Não está vendendo mais? Parou? Vai entregar o perfume. Você vai dizer para a mulher: vai tirar mesmo, amor. Então não precisa de lingerie, né? Tá tudo certo. Amém? Diga: eu sou curado. Amém? Glória a Deus. Agora imagina numa igreja. Você é uma boa ovelha, mas falta obediência. Servo bom e fiel, adentrai para o descanso eterno. Agora, servo infiel, apartai-vos de mim, não vos conheço. Imagina só. Diga: eu quero ir para o céu, e quero levar muita gente comigo para o céu. Então, amados, ora a Deus. Eu estou te desafiando para você orar a Deus e falar: Deus, eu quero ser coluna forte nesse lugar. Eu quero ser coluna forte nesse lugar. Falando nisso, eu te mando recado, você não abre, você nem olha, né? Não, eu vou te falar um negócio, meu querido. Se você não me atender, eu vou publicar aquelas fotos na internet. Entendeu? Na época que ainda ele era o principinho dos cachos. Agora ele é o rei, né? Entrega a oferta do rei dos cachos. Em nome de Jesus. Amém? Você acha graça em tudo, né? É feliz. Vamos entregar o nosso melhor para irmos embora? Entrega o seu melhor, o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente. E o desafio da ceia. Um envelope para mim, por favor. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, prefiro entregar. Eles aqui deixar-se sobre as pedras do altar. O amor está no ar. Amém? Diga boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Como vocês estão? Diga: eu sou ousado. São usados. Eu vou ser um grande pastor. E você é um grande pastor. Um grande pregador da palavra. Um grande pregador da palavra. O maior dizimista dessa igreja. O maior sinistro dessa igreja. Eu vou ser muito próspero. Eu vou ser muito próximo. Deus abençoe vocês. Deus pensa em você. Eu estou tão emocionado que a oferta da ceia, eu coloquei até no do envelope comum aqui, me deram esse aqui, eu peguei esse aqui. Vai para o seu lugarzinho, meu filho. Agora virou uma mirrã. Puxou o pai, mostradinho. Separa o teu... Já entregaram a oferta? Até eu que não entreguei a minha.
ficar de pé. Diga assim: obrigado, Senhor, por cada semente de conhecimento, por cada gota de conhecimento que eu recebi nesta noite. Não vou desprezar nada daquilo que eu ouvi. Eu quero incluir na minha alma como aprendizado, e quero viver o teu milagre para a minha vida todos os dias. Deus, abençoe o nosso pastor, abençoe a nossa liderança, e nos abençoe a todos, porque temos um grande desafio no dia 15. Nosso aluguel aumentou, foi reajustado em R$ 6.500, e nós cremos que o Senhor vai levantar em nosso meio dizimistas e ofertantes fiéis, pessoas que amam esta igreja e ministério, e que têm se sacrificado por ela. Honra, Senhor, estas pessoas. Levanta novos dizimistas e ofertantes. Traz de volta aqueles que deixaram de dizimar e de ofertar. Que o Senhor faça uma obra linda no nosso meio, que possamos ver grandes milagres acontecendo na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que os teus olhos, Senhor, estejam sempre postos sobre a vida de cada um. Diga. Tá Estevão. Antes de encerrar, o Estevão, ele já operou. Ele estava com uma hérnia, e era sério nessa situação, né, Cássio? Hérnia umbilical. Aí não teve jeito, e graças a Deus já operou, deu tudo certo. E o Estevão é um meninão, gente, é um patife, para operar, misericórdia. Para aplicar uma injeção nesse menino, precisa 10 segurar. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Agora o Gabriel parece que também estava com alguma situação, né? O Daniel me disse que ele estava com a crise respiratória. Pai, nós oramos pelo Evaldo e Maria José, que pediram oração. O Senhor conhece e sabe qual é o motivo, e nós queremos aqui interceder por eles e pedir que o teu Santo Espírito faça o que precisa ser feito. Nós te agradecemos porque o Estevão já passou por cirurgia, nós cremos que foi bem sucedida, o Senhor estava com ele ali. Abençoe o teu filho, que ele se recupere o mais rápido possível. Olha também para o Gabriel, Senhor, que teve essa crise respiratória, não sabemos em decorrência do que, mas cuida dele nesse momento. Cuida de cada irmão que está aqui, adoentado, enfermo, com algum tipo de dor. Olha, Senhor, para Adriana Godoy, nossa querida irmãzinha em Cristo. Dê forças, revigora, fortalece. Cuida dela, Pai, como o Senhor tem cuidado até o dia de hoje. Olha, Senhor, também em nome de Jesus para a Cíntia. Ela está internada, ou estava, passou também por um procedimento cirúrgico e precisa de um milagre para a vida dela. Tu tens poder de fazer o que precisa ser feito, Pai. O que cabe a nós é orar e interceder. Ela é muito querida, ela é muito especial, ela é muito importante para todos. Abençoe, Senhor, a Cíntia, cuida dela. Abençoe a família, cuida de todos. Abençoe a todos que têm sido tão importantes ao seu lado nesse momento. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Que seus olhos, os olhos de Deus sejam postos sobre todos, e que você possa andar debaixo da sua proteção, guarda e livramento. Uma semana de bênção, vitória, restituição, alegrias e prosperidade na sua vida. Vai para casa abençoado e abençoada. E Deus abençoe, amo vocês, orem por mim, estou orando por vocês. Dá um abraço em quem está perto de você, abraça aí pelo menos umas 50 pessoas, Deus abençoe.